Salve, salve galera, bem-vindos ao canal Tio Joy Apps. Pessoal, hoje eu quero falar sobre IAs, porém é um assunto muito delicado mesmo, que envolve o mercado de trabalho e também as IAs. Eu vou compartilhar minha tela, eu vou falando com vocês, comentando em cima do assunto, né? Dropbox, que para quem não sabe é uma empresa que trabalha com disco virtual, né, ou armazenamento em nuvem, melhor dizendo. Dropbox já é bem antigo, tá? Essa empresa é bem antiga e ela é comumente usada nos Estados Unidos. Quem quer guardar arquivos aí, hoje a gente tem aí o Google Drive, a gente tem aí outros tipos de drives, né, que você pode guardar as coisas, porém o Dropbox está aí e o Dropbox ele demite 500 funcionários, né? E coloca na caixa um projeto de inteligência artificial. Esse trocadilho aqui, coloca na caixa, é que box é caixa em inglês, né? Então fizeram um trocadilho com a questão de caixa, né? Então assim, já foi falado, não é a primeira vez, tá? Que a IA, ela vai tirar emprego das pessoas, tá? Não necessariamente no Brasil, mas no mundo começa aos poucos a tirar alguns empregos aí. Até porque no Brasil a gente não tem assim muitos profissionais que trabalham como roteiristas e tal, que a IA consiga se encaixar. Porém, a gente sabe que a IA ela pode gerar, até mesmo o GPT, que é o mais comum usado aí, né? Ela pode gerar bastante conteúdo de web, né? A programação básica, né? Onde os dev júniors estão começando a ficar preocupados com isso, né? Porque muitas vezes um dev júnior que é responsável por pequenos ajustes, ele acaba sendo dispensado para a pessoa que acaba utilizando só a IA para fazer o trabalho. Um pequeno exemplo que eu estou dando aqui. Então, redatores, os dev júniors, por exemplo, e outros casos específicos aí. Claro que sempre vai precisar da mão humana, né? Mas com certeza sim. As IAs elas podem e serão adaptadas para vários tipos de caso. Hoje, mais cedo no canal Tio Joy, eu soltei sobre a IA que a Nvidia está usando para desenvolver medicamentos. Então, esse é o nível que a gente vai começar agora a enfrentar. Eu quero mostrar um dado interessante e preocupante também. Então, aqui nesse caso, o que eles vão fazer? Eles vão estar usando a IA para administrar. Então, provavelmente vai ter uma espécie de chat GPT, para tirar a dúvida das pessoas. Hoje já existem vários bots, né? Então tu pode configurar um bot para ele fazer a função lá de responder às pessoas. Só que quando tu trabalha com IA, esse bot não te dá respostas automáticas, ele entende o assunto. Então se alguém perguntar, eu queria armazenar no meu Dropbox, eu quero armazenar filmes. Esses filmes aí, eles são em 4K, tem algum problema? Aí o bot responderia, não, o tamanho do arquivo não importa, da qualidade da imagem, o que importa é o tamanho do arquivo bruto, etc, né? Pequeno exemplo. Então, o bot vai entender o que está acontecendo. Então, realmente a IA, para atendimento, ela vai acabar tomando conta de tudo, né? Inclusive, a IA, muito breve, eu digo muito breve, que é muito breve mesmo, que já tem usabilidades, né, mas não são comuns. Ela vai falar com a pessoa com voz. Então tu vai receber ligações de IAs que vão falar contigo. Então essas IAs elas vão te ligar e vão falar contigo como se fosse uma pessoa. E vai falar e vai te oferecer um serviço ou vai tirar alguma dúvida por telefone também. Então isso vai acontecer. Aqui no Brasil, eu quero trazer os dados do Brasil da questão do emprego. Eu vou puxar aqui, primeiro puxar esse site. Esse aqui é o site oficial do IBGE, onde a gente tem as informações acerca do desemprego no Brasil. O Brasil fechou ano passado com 7,9%, tá? 7,9% do desemprego. Então o desemprego vinha caindo no Brasil. Aqui tem um gráfico que mostra o pico. Então os picos foram em 2020, naturalmente, em função da pandemia. A gente teve um pico de desemprego naturalmente, então muitas empresas tiveram que fechar, infelizmente, né? Então no Brasil, todas as empresas fecharam,
algumas empresas mantiveram seus funcionários, mas de qualquer forma o desemprego aumentou muito nesse período, que foi até 2021. Então, 2020 a 2021, a gente teve aí alguns trimestres com desemprego. Depois teve uma queda brusca, então de 14% que chegou aqui, a gente teve até o 7,9%, dados do IBGE, dados oficiais do site do governo, IBGE, né? Já no primeiro trimestre desse ano, a gente teve um aumento na taxa de desemprego. Deixa eu mostrar para vocês aqui, onde a gente bateu agora no primeiro trimestre, porque não saiu ainda a estimativa do segundo trimestre, né? Quando fechar o mês 6, a gente vai ter o segundo trimestre. A gente bateu 8,8%. Então, a gente teve um aumento no desemprego nos primeiros 3 meses desse governo de quase 1%. Isso aqui não é uma crítica ao governo, tá? Eu estou mostrando para vocês que o desemprego ele pode subir muito rapidamente. Isso aqui nem é ainda o reflexo do que as IAs vão fazer com o mercado. Esse aumento de 0,9, eu vou colocar na tela o valor para vocês, eu fiz no GPT. É só multiplicar, né? 0,9 que foi o aumento. Então, 7,9 para 8,8, quase 1%, 0,9%. Então, se tu multiplicar pela população do Brasil, quase 2 milhões de pessoas, está o cálculo aqui, já estão desempregados em 3 meses de governo. Então, o governo é ruim, é péssimo, isso todo mundo já sabia, que isso ia acontecer. Só que assim, além de ter essa queda, esse aumento no desemprego, ainda vai ter o fator inteligência artificial, que muitas vezes um emprego que ele é um emprego simples como telefonista, um emprego simples como um social media, esses empregos vão acabar sumindo daqui a alguns anos, o que vai acarretar ainda mais desemprego, né? Porém, claro que toda a tecnologia ela abre portas para novos empregos. Então, automaticamente, quando tu tem uma IA que te ajuda a escrever, que te ajuda a desenvolver conteúdos, isso pode dar um bom resultado também e gerar novas profissões. Porém, repito, o caso do Dropbox não é um caso isolado, tá? Terão outros casos onde os desempregos serão maiores, né? Terá maior número de desempregados. Aqui é apenas o primeiro dos casos, né? Onde eles demitem para substituir por IA, e terão outros casos também aí, eu acho que muito breve, de inclusive profissões que poderão sumir, né? Por exemplo, um redator. Todo jornal tem um redator que é o responsável por mexer no texto e tal, ajustar o texto, ver se tem algum erro de concordância, etc. E uma coisa que o GPT faz lindamente é arrumar os textos, arrumar a concordância, melhorar o texto, né? Então, vão surgindo problemas aí para essas profissões aí, pessoas que estudaram uma vida inteira para dominar a língua portuguesa, e vem um software que, quando tu escreve para ele, tu pode até escrever errado, que ele entende o que tu está falando. Então isso aí é uma coisa bem preocupante. Pessoal, eu queria a opinião de vocês sobre isso. Como é que vai estar o Brasil daqui a alguns anos, né? Já tem o desemprego padrão que o governo proporciona, que esse governo ele proporciona desemprego, né? Além disso, ainda tem a questão do desemprego através da IA. Eu queria a opinião de vocês. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Deixei aqui em cima o nosso Pix, tá? Vai ficar fixo aqui em cima. Então, quem quiser ajudar o canal, esse canal não está monetizado, tá? O canal Tio Joey Apps não está monetizado, está longe de ser monetizado. Então, para eu continuar com conteúdo aqui, eu peço a sua ajuda, quem tiver a fim de ajudar, quem quiser contribuir a partir de R$1 por esse software aqui, beleza? Pessoal, muito obrigado, um forte abraço, até a próxima e tchau, tchau, valeu!